Conversas à espera de acontecer. Este é um espaço onde trocamos o sofá por histórias de superação. Junta-te a nós e muda por ti. E se calhar é mesmo. Se calhar já vais responder aqui uma não. parte da pergunta. Não sei, vais perguntar a seguir. Mas dizer-te que, de facto, profissionalmente, uma das grandes dificuldades que eu tenho com algum do universo dos meus alunos é a falta de possibilidade de gerir macrociclos. Ok. Porque isto da moda da corrida é muito bonito e tem muito mais para explorar, porque nós informalmente, quando conversámos, eu até te disse que nós, a sociedade portuguesa, embora as pessoas que estão na corrida tenham uma perspectiva um bocado diferente. Não, cada vez somos mais a correr. Sim. Não é bem assim. Verdadeiramente, isso há resultados estatísticos disso, quer da prática desportiva, quer através do levantamento de inscrições em ginásio, da prática efetiva de treino em ginásio, de atividades dos pessoas federadas em diversas modalidades. Portanto, há esse levantamento estatístico. Nós, a sociedade portuguesa, somos dos piores no mundo. Sim. Pelos vistos, somos dos melhores a beber vinho. Mas isto também não é muito bom, verdadeiramente. Embora seja gosto muito de vinho, mas... sim, mas eu percebo o que queres dizer. Embora eu por acaso não bebo. Mas isto tudo para dizer o quê? Que esta malta que vai muito para a corrida está-se a tornar... E eu gostava que conseguíssemos não caminhar tanto para aí. Que é as pessoas perceberem que tudo também tem que ter um limite. Sim. E muitas vezes as pessoas... nós não conseguimos... Eu, por exemplo, do ponto de vista profissional, que era aquilo que eu estava a dizer, tenho uma dificuldade com um universo muito grande dos meus alunos da corrida. Porque, felizmente 30% dos meus alunos são atletas de corrida. Sim. Felizmente que 70% não é. Okay. Mas muitas vezes dentro desse universo tenho uma grande franja deles que tem muita dificuldade em verdadeiramente me organizar de forma o mais perfeita possível. Okay. Porque é difícil tu orientares alunos, atletas, que constantemente estão em prova. Isto não há milagres. Não há milagres. Por muito que te diga, mas eu vou àquela prova só treinar. Isso não existe bem assim. Uma prova é uma prova, com todas as implicações que isso tem. Hoje em dia eu deparo-me com gente que faz provas de 15 em 15 dias e às vezes até faz semana após semana. Sim. E isso não é nada benéfico. Desde logo para o treino, para a assimilação do treino, do processo de treino. Com isto não estou a querer anular a mensagem deste teu projeto. Porque as pessoas têm que sair do sofá. Sim. Têm que vir fazer atividade física, têm que vir correr, têm que vir praticar desporto. Mas tu podes correr todas as semanas, não tens de vir para provas todas as semanas. Eu penso que fui claro. E o que está a acontecer muito hoje em dia, e eu deparo-me com isso, é esse facto. É o abuso constante. E depois são coisas que profissionalmente tu não consegues controlar. Mas isso também tem a ver com a quantidade de organizações que sim, muito consecutivas. E depois os clubes vão tendo aquelas coisas nas associações de atletismo. Sim. E aqui muito ligado ao trail até. Contudo, o trail trouxe coisas muito boas e puxou muita gente para a corrida, é um facto. Mas também já começou a trazer coisas não tão boas. E as federações desportivas, as associações, nesse sentido, até deviam cumprir com equilíbrio algumas coisas, algumas exigências e rigor e até responsabilidades que deveriam ter, que é na gestão da saúde das próprias pessoas. Sim. Que acabam por se tornar atletas porque se filiam. Portanto, havia de haver aqui uma capacidade... Ainda é muito uma moda e talvez por aí ainda não dê talvez. Ainda não dê para fazer isso. Talvez. Mas deparo-me um bocado com isso, que é a dificuldade, com muitos dos meus atletas, dos meus alunos, ter uma capacidade organizativa grande. Criar macrociclos perfeitos, porque depois, o que é que tu fazes? Uma pessoa que te apresenta um programa de provas em que está sempre a correr, durante 6 meses corre 10 provas. Acontece. Isso é muito difícil de gerir. Porque, para já, não me dá prazer nenhum. Okay. Não me dá, sinceramente, não dá. Dificulta-me a vida. Por um lado, facilita
Sim. Mas por outro dificulta, porque não me sinto bem a trabalhar dessa forma, porque é quase estar a fazer chapa 5 não é a minha forma de ser e de estar. Porque eu gosto de individualizar e personalizar. Mas se uma pessoa não me dá a oportunidade porque está sempre em prova, basicamente estamos sempre a recuperar. E depois lá se vai a capacidade de gerir, de estruturar a evolução, o desempenho, melhorar. Falei com um amigo há pouco tempo que me disse precisamente isso, que está neste momento a ressacar porque está constantemente em recuperação, porque tem andado com muitas provas. Portanto, agora também está na parte mais do triatlo, que ainda por cima exige, tem uma exigência se calhar tripla. Sim. E portanto, sim, isso é bastante comum. Também conheço algumas pessoas assim, de forma mais próxima de mim que têm isso. Mas nesse caso, tu não vais tipo polícia e dizes, olha, não devem, ou tens uma função, como disseste há pouco, pedagógica, tu consegues ter isso. Já me chateei muito mais com isso. Sou sincero. Claro. Tive períodos da minha. Há uns anos atrás, essas coisas chateavam-me profundamente. Também aprendi a lidar. Claro. Sinto, claro, não deixo de dizer o que penso à pessoa, ou às pessoas, ou aos meus atletas, não se deixe de lhes dizer, porque não me sentiria bem se não o fizesse. Sim. Ter essa honestidade profissional e pessoal, Claro, sim. até porque há aqui um fator que é importante. A minha atividade profissional é alicerçada em muito conhecimento, procurar cada vez mais, com muita humildade, conhecer melhor, mas muito alicerçada, como eu sou, na base da relação pessoal direta. Portanto, e eu era incapaz de estar a fazer as coisas e não dizer honestamente aquilo que penso e digo sobre as coisas. E muitas vezes alguns poderão pensar de uma certa forma, mas eu tenho que lhes dizer, não, o que estamos a fazer é verdadeiramente incorreto. Okay. Ou o que estamos a fazer é verdadeiramente correto, porque felizmente também tem esses bons casos. Claro. E depois isto dá-te aquela margem para tu levares para os teus treinos e para os teus treinandos essa compaixão que ao mesmo tempo eles precisam, que tu também precisas com o teu trabalho para não te sentires frustrado, mas para no final do dia os conseguires compreender. Aqui eu estou a falar sobretudo das pessoas que estão pegando aqui no projeto, que estão no sofá e que vão começar. Falaste aí do macrociclo, se tu disseres a alguém que te vai aparecer à frente, olha, agora vamos fazer aqui uma prova para uma meia maratona, a pessoa se calhar vai fugir logo, porque é 22 km ou 20 Nem faz sentido. Exato, não faz sentido, mas é monstruoso. Portanto, mas acontece. Assim, infelizmente Sim. há cada vez mais isso, e vê-se muito agora nos Instagrams, tu começas hoje e amanhã já estás a fazer um duatlo e não pode ser assim, não se tem essa perspectiva. Mas e não profissionalmente, e estão aí pessoas do outro lado quando ouvirem e verem a nossa conversa, são testemunhas disso, porque já lhes disse, há muita pressa em muita gente de achar que na corrida, agora não, comecei a correr e comecei a entrar neste mundo dos trails também, e isto acontece sobretudo nos trails, não tanto no corredor tradicional, que eu gosto muito, corredor de estrada tradicional, gosto muito do atletismo tradicional, ok? Aliás, tenho uma enorme paixão por isso, e por isso também trabalho com essa área. Mas acontece muito, e eu às vezes tenho uma dificuldade extrema de conseguir fazer passar a mensagem a muitos alunos e a muitas pessoas que convivem comigo nesta área, de que calma, olha, até podes nem nunca ser um corredor desses grandes desafios. Tens de conhecer mais, tens que adquirir experiência. Tenho gente que corre há menos de um ano e já está a pensar, para o ano vou fazer os 100 km não sei onde. E eu às vezes digo, opa, nem daqui a 2 nem 3. Calma, vai estruturando. Sim. O corpo tem que ser preparado para isso. Uns chegam lá naturalmente mais rápido, chegarão. Outros menos rápido, mais lento. Porque verdadeiramente cada pessoa é uma individualidade do ponto de vista físico-motor. Começa logo do ponto de vista físico-motor, cada pessoa é uma individualidade verdadeiramente e nem todos têm a mesma aptidão. E nem todos chegam lá com a mesma velocidade. Isso eu consigo rever-me nisso que tu dizes, porque eu tinha traçado, eu já corro nesta fase há 9 anos, tinha traçado o ano passado fazer os 111 no Cicó, eu não faço muito trail, e aquilo na altura foi um desafio que me foi proposto e eu pensei que seria uma boa ideia. Cheguei ali em novembro de 2024. A parte física ela estava, até porque tinha feito um treino de 70 e tal quilómetros, já tirando a bagagem que já trazia,
mas eu tive que reconhecer e ser honesto comigo próprio. Primeiro, o objetivo não tinha sido definido por mim e, portanto, como não foi, perdeu logo aquela carga, o propósito Claro. para a qual eu estava a E trabalhar. a dificuldade é maior. E a dificuldade é maior. Se o objetivo não é assumido por ti. Pois, logo aí não tens hipótese. Isso foi o que eu senti. E a segunda parte foi, ok, tu podes saltar e correr, mas neste momento não dá. E esta parte dos limites, que ela começa-me a aparecer agora, eu ainda não tenho 40 anos, é uma novidade para mim. Confesso que é uma novidade para mim, porque até aqui era sempre, não, eu estou pronto, agora eu estou no meio de uma preparação, mas se fosse-me convidarem para ir fazer um treino de 30 km, eu vou mesmo que não faça sentido. Acontece muito comigo, eu lido muito com Pois. os tais meus alunos da corrida que eu tenho, que acompanho. Tenho alguns que eu tenho que lidar com isso várias vezes. Tenho essas situações. Agora convidaram-me para ir não sei onde, eu vou, o que é que achas? E eu tenho que ser honesto. Claro. Quando sinto que pode fazer sentido, digo, ok, vamos lá, até serve aqui, vamos entroncar isso aqui, vamos introduzir isso aqui no alinhamento do plano, até porque eu trabalho, a minha forma de trabalhar e de planificar com os meus alunos é uma forma muito dinâmica. Eu não trabalho de forma estanque, não uso, as folhas de Excel para mim não são um Deus absoluto. Sim. Aliás, nem envio folhas de Excel nem PDFs para os meus alunos. Eu trabalho de uma forma muito dinâmica, diária. Mesmo aqueles que vou acompanhando mais à distância, faço de uma forma permanente e diária. É a minha forma de ser e de atuar. Porque, lá está, sou mesmo uma pessoa de relação e não consigo estar de outra forma. E depois, e para não perder a base da grande motivação da nossa conversa, que é as pessoas a sair do sofá. Se te recordas, há bocado, a determinado momento da nossa conversa, eu dizia acerca da questão do sedentarismo e das desculpas que as pessoas arranjam. Eu falava aquela questão muito objetiva, que é as pessoas não terem capacidade de perceber que o mundo não se conquista num dia. E aqui, e é mesmo isso. E é mesmo isso. Se eu tivesse alguma coisa a dizer às pessoas que nos estão a ver, daquele lado da câmara, aquilo que eu diria é, olha, vem correr, vem fazer atividade física, mas não coloques no teu horizonte que é algo que amanhã tens conquistado. Não. Se calhar é daqui a muitos amanhãs depois. E temos que trabalhar muito para chegar lá. E o que eu acho que a vida moderna nos traz é precisamente dificultar-nos cada vez mais esta tomada de consciência. Porque se por um lado nos metem os chavões do nothing is impossible, Sim. Os limites estão na tua mente. Bem, de certa forma estão na tua mente os limites, porque há coisas que tu tens que limpar e retirar e dizer assim, não, há coisas que eu tenho que fazer pela minha vida. Mas a vida tem limites. O ser humano tem limites. Do ponto de vista físico-motor, há coisas que nós temos que ter consciência que temos limites. Agora, podemos trabalhar com eles. E devemos. Podemos e devemos. E devemos ter a consciência que se eu quero chegar ao 12º andar, eu posso fazer uma coisa. Posso entrar no elevador e vou no elevador até ao 12º andar. Sim. Mas eu chego lá ao 12º andar e depois fico lá e assim, ok, e agora? Se eu for nas escadas, posso ir de duas formas. Tentar saltar de graus a degraus consecutivamente, Sim. mas o caminho torna-se muito perigoso. Sim. E traz, e esse perigoso, quando eu digo perigoso, é o risco de correr mal vai ser enorme. Sim. Depois posso fazer de uma forma muito correta, que é de grau a degrau, ponderadamente, ir subindo e entretanto chegarei ao 12º andar. E isso não tem a ver com a parte de comparação que nós hoje em dia temos muito Claramente. de olhar para o lado. Não é que nós não nos devamos comparar, mas se bem que eu acho que a comparação tem que ser feita para si, para nós próprios. A questão é, quando tu olhas para o lado, isto já está assim, porque eu estou a começar agora e estou a ver aqui que está Acontece muito. Tens toda a razão. E isto já me vai desmotivar, sendo que a motivação é criada pela disciplina, portanto não tem bem a ver com isso, mas pela consistência. Como hoje em dia nós somos, o ser humano é um ser de rede social, Sim. Sim. De forma, eu diria que em muitos fatores muito negativa, isso também traz fatores comparativos negativos de forma mais permanente. Sim. Porque vamos tê-los ali à mão de semear muito mais frequentemente. E depois as pessoas, ao fazerem estas comparações com outras pessoas que estão noutro patamar, muitas vezes
não vão à procura do que essa pessoa fez para chegar lá. Não, querem é o E resultado. desse processo, exatamente, Querem é o que vão comparar é o resultado e dizem, não, eu quero estar ali. Ok, olha, mas este menino para estar aqui, esta menina para estar aqui, teve que fazer isto e demorou muito tempo. Sim. E retirar as pessoas do sofá, retirar as pessoas do sedentarismo e procurar que as pessoas, digamos, ganhem consciência que as coisas têm o seu tempo e o seu caminho, é algo que me motiva, mas que não é fácil. Não é fácil. Pegando aqui nesta chave do Ricardo em relação aqui à parte da comunidade e do tirar o rabo do sofá, aproveito a oportunidade também para te informar, calculo que não saibas, mas plataformas como o YouTube, o Spotify e a Apple Podcasts não partilham o conteúdo a não ser que tu o partilhes, que tu o subscrevas e, portanto, neste sentido de criarmos uma comunidade também ela de crescente, cada vez maior e podermos fazer chegar esta mensagem a mais pessoas, convido-te a partilhares este conteúdo e esta entrevista com aquele amigo ou aquele familiar que precisa verdadeiramente, quem sabe até pedir conselhos diretamente nas redes sociais do Ricardo, falar diretamente com ele. Vão ver que tem pano para mangas na vossa conversa e que vão gostar imenso de se conhecer e de o conhecer a ele também. E, portanto, nesse sentido, uma vez mais, o meu obrigado e fico-vos grato a todos vós por me ajudarem a fazer chegar esta mensagem a mais pessoas. Ricardo, agora tenho um exercício para ti. Que é um exercício imaginativo. Força, João, força. Que eu não sei se tu estás preparado. Que é o seguinte. Agora vamos imaginar que tu tens o poder de criar um movimento social de exercício físico, uma comunidade local, em Soro, e vamos dar-lhe assim um nome imaginativo, Sormove. Como é que achas que seria? Como é que achas que poderia ser? Oh, João, eu estou a rir porque, como tu Podes sabes... fazer disclaimer, podes fazer disclaimer. Não, essa pergunta é uma pergunta brincalhona, porque tu sabes que é algo que existe. Exatamente. Por isso é que eu me estou a rir. Isso é que foste um dos fundadores. Sim, pois o Sormov nasceu um dia. Exato. E nasceu mesmo com esse nome, Sormov. Quando era colaborador, trabalhador na APP-ACDM aqui há uns anos, num projeto, numa ideia conjunta com o meu amigo Santos Mota, na altura presidente da instituição, e criámos de facto esse movimento, o Sormov. Em que é que consistia? Sim, basicamente a sua essência, e quando o criámos, tinha este sentido. E uma componente muito forte de criar hábitos na população, hábitos saudáveis de atividade física ou desportiva. Através da caminhada, através da corrida, encontro semanal. Uma ideia, nós não descobrimos a pólvora. Claro. Só procurámos entre nós. Mas materializamos. E na altura aproveitámos esta sinergia dos dois e o facto de eu estar a trabalhar com a instituição APP-ACDM de Soro e criámos esse Para movimento. quem não sabe o que é essa instituição, podes contextualizar? Até para... Sim. Eu penso que haverá muita gente a saber, mas para A contextualizar... APP-ACDM em Soro é uma das instituições que no nosso país trabalha com a população, com o cidadão com deficiência mental, com deficiência e doença mental. Eu tive a responsabilidade e a felicidade de, em determinada altura da minha vida, trabalhar também com a instituição e nesse âmbito, nas minhas inúmeras funções que fui lá trabalhando, criámos neste espírito de sinergia e de pensamento, eu e o Mota, criámos o Sormov na altura, com este objetivo, primeiro de criar aqui uma aproximação até da sociedade sorense à instituição APP-ACDM, criar aqui uma integração social através da prática do exercício físico, da atividade física e desportiva, com uma coisa muito simples, um encontro semanal de corrida, de caminhada, e assim nasceu. Depois foi crescendo. Eu hoje, às vezes a brincar, é claro que este podcast é público, vai ser visto por muita gente, espero eu, porque tu mereces, pela mensagem que vais aqui passando, com as diversas pessoas que vais convidando para conversar. Eu hoje olho para o Sormov como aquele pai que olha para um filho, que o seu filho cresceu, atingiu a maioridade, emancipou-se e seguiu o seu caminho. Obviamente sou um pai que continua a amar, disponível para continuar a ajudar, porque, aliás, eu continuo a colaborar com o Sormov, continuo a trabalhar com o Sormov, a treinar o Sormov. Hoje em dia, e isso até foi numa fase já até muito embrionária, deixou de ser só um encontro semanal, passou a ter mais encontros semanais. Hoje continuo a dar um encontro de grupo
para além daquilo que é o encontro das quintas-feiras para a corrida e para a caminhada. À terça-feira dou outro tipo de treino em contexto... Eles têm um encontro semanal para a corrida. Sim, para a corrida e para a caminhada. Ok. E além disso, outro encontro, para além desse, em que faço trabalho em grupo de exercício físico e, portanto, nesse aspecto, o Sormov continua a cumprir aquilo em que, a base com que nasceu, o sentido com que nasceu. Okay. Depois, é claro, como eu dizia há pouco, eu sou um pai que olha para o seu filho que cresceu, se tornou adulto, e o Sormov hoje provavelmente vive muito mais à volta daquela malta que ganhou o gosto por competir, por correr, e vai estando aí, é um clube filiado, já o foi na minha altura, também sou responsável por isso, como é óbvio, mas não deixou de perder esse sentido, o sentido base do fomentar na comunidade a importância da atividade física, mas depois, sem querer entrar muito nesse caminho, porque isso exigia outra reflexão, mas acaba por ter uma marca grande de pessoas que estão mais ligadas a correr, a competir, mas felizmente não perdeu esse sentido da integração das pessoas e do fomento da atividade física, porque continuamos, e muito bem, o Sormov continua a priorizar isso, a ter também o encontro semanal para fazermos outro tipo de atividades físicas, de exercício físico. Numa vertente, numa fase inicial, vocês lidavam com muitas pessoas que, tanto física como psicologicamente, não estavam a 100%, mas também com pessoas que, quando eu digo não estavam a 100%, é muito fácil pôr isto. Tu estás em casa de sempre deprimido e tu pensas, Joaquina, olha, depois vai haver ali um encontro na praça, queres te juntar a mim? João, e como é que isto pronto, isto é como todas as instituições, os grupos, passam por nuances diversas. Tive a felicidade de experienciar o facto de, quando o Sormov foi criado, os primeiros tempos, os seus primeiros 2, 3 anos, entre 2016 e 2019, de mobilizarmos semanalmente, muitas vezes, 50, 60 pessoas. Ok? Pronto, claro, depois, infelizmente, sem querer parecer desculpa, porque eu nem sou eu que tenho que analisar isso, depois veio o Covid, transformou aqui muitas realidades sociais. Também há uns hábitos que sim, perdem, não é? Hoje já não há, exatamente, também se perdeu aqui se calhar algumas ligações, é um facto. Hoje já não tenho essa felicidade de ter tanta gente num encontro semanal, mas felizmente continua. O grupo está aí, está pujante, continua a fazer, a trabalhar nas suas atividades e continua aberto, pelo menos naquilo que depende do meu trabalho, é assim que acontece, a que as pessoas venham, que estejam, que saiam da sua instalação, que o Sormov possa continuar a cumprir aquilo para o qual foi criado, que é estimular na pessoa a importância da atividade física ou desportiva. Foi esse o claramente, inicial? Claramente. Foi isso que explotou tudo? Claramente. E seguramente, quando eu e o Mota, na altura, fomos partilhando esta vontade e este desejo e este pensamento, claramente que foi nesse sentido que foi criado. Também com base naquilo que tu já conhecias da população, assim, sim. Em termos dos hábitos também sedentários? Sim, claramente. E o horário era ajustado a que todos pudessem estar? Sim, foi sofrendo variações, mas é sempre um horário final do dia, de forma a proporcionar ao maior número de pessoas possível. Não é muito cedo, mas também procuramos que não seja muito tarde. Atualmente estamos ali às 8 horas da noite, quer à terça, quer à quinta-feira. Ok. E no caso, pegando aqui no exemplo do Sormov, pela importância que tem, e porque está aqui uma parte da mensagem que bate de frente, vai quase mãos dadas com aquilo que eu também pretendo fazer chegar às pessoas, no fundo, achas que, e agora aqui refletindo um pouco sobre isto, achas que tem mais peso criar uma comunidade local e juntar-te com um grupo de pessoas que conheces e localmente crias algo que depois vai prosperando e é mais fácil para mim que estou em Condeixa dizer, epá, aquela malta do Sormov, muito porreira, criaram isto, olha, se calhar não era má ideia nós aqui também fazermos igual,
achas que isto tem um peso a médio e longo prazo que seja sustentável versus aquela campanha, qualquer, muitas tantas outras, do Sistema Nacional de Saúde ou algo do género, que te digam assim, percam peso porque X pessoas estão obesas e mais de 70% da população mundial sofre de obesidade e há o sedentarismo. Qual é o impacto que uma coisa tem também versus as dificuldades que depois a outra também traz, não é? Que criar uma comunidade Sim. local não há de ser propriamente tarefa fácil. Sim, entendo o que me estás a perguntar. Bem, eu acho que depende muito dos objetivos e da forma como as coisas são feitas. Ok. Mas eu diria que há algo muito especial nos grupos comunitários Sim. que as campanhas não vão conseguir atingir nunca. Ok. Ok? Eu diria, assim de forma inicial, Uhum. para tentar responder já de forma Claro. de entrada à tua pergunta, diria isso. Uma instituição normalmente tem recursos e consegue, através da sua estrutura, consegue alcançar muitas vezes coisas que uma simples mensagem, mesmo Sim. que seja muito publicitária e permanente, não vai conseguir alcançar. Um grupo local, por outro lado, também tem outra vantagem. Se é um grupo local, conhece as pessoas, fala a sua linguagem, Essa parte é essencial. entende e compreende as suas realidades, Sim. as suas vicissitudes, e portanto vai conseguir criar uma relação e uma confiança muito maior do que aquilo que te pode aparecer um outdoor ou uma mensagem na televisão ou uns vídeos que estão-se permanentemente a passar nas redes sociais. Às vezes até os influencers. Sim, tal e qual. Caso, não é? Sim, os influencers, para o bem ou para o mal, há uma coisa positiva que eles têm, mesmo que depois sejam verdadeiramente, digam muitas alarvidades do ponto de vista científico e técnico, e tens muitos influencers, especialmente aqueles que não têm formação na área, dizem muitas alarvidades, mas tem que se lhes ser dado mérito, que é o mérito de ir na rede social, como somos um ser que infelizmente está muito metido nas redes sociais, pelo menos esse condão tem. Ou seja, vão levar com essa pessoa ali sempre a alertar para coisas boas e importantes, a atividade física, a necessidade da atividade física. Pronto. Depois, o resto do conteúdo já mereceria outra discussão. Mas eu, voltando aqui à parte da questão dos grupos comunitários, tem esta vantagem, que uma mensagem mais panfletária, mais publicitária, nunca conseguirá atingir, porque não está propriamente no concreto daquele grupo, daquela comunidade, daquela realidade social. Mas, no fundo, as campanhas sociais, nesta área da saúde, funcionarão sempre melhor quanto maior for a conexão e a autenticidade. E quando eu digo conexão é conhecedoras de facto da realidade. E de facto aquilo que estamos a comunicar de facto se integra, se insere na realidade das coisas. Sim. Se assim for, também cumpre bem os seus pressupostos. Eu tendo a dizer que, pela minha experiência, não desvalorizando as campanhas que são importantes, os grupos inseridos nas comunidades têm maior capacidade de cumprir o pressuposto. Até porque crias logo a questão da pertença, não é? A parte da pertença e do compromisso. Lá está. É poderes caminhar com quem está ao teu lado. Sim. E ajudá-lo a caminhar contigo. Exato. É muito diferente. E às vezes até mesmo para a técnica, a famosa técnica do cochicho, que então bom português nós somos peritos, tal e qual. Portanto, às vezes até é uma boa forma, tu levas a vizinha, ou levas o vizinho e vais a falar na vida do terceiro vizinho. Na verdade é assim, para o propósito que nós estamos aqui a falar, de pôr as pessoas a mexer e tirar o rabo do sofá, nem é mal pensado. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso de estarem à janela a falar mal do terceiro vizinho na mesma, porque iam estar a fazê-lo. Agora, indo já para a parte final, eu tenho aqui, na verdade, duas perguntas secretas. São duas perguntas que eu vou fazendo mais ou menos sempre, mas decidi adaptá-las porque não fazia sentido estar-te a falar disto na parte da corrida. Mas eu tenho curiosidade para saber o que é que os teus planos de treino sabem sobre ti, que mais ninguém sabe, ou que muito pouca gente sabe, e que tu possas partilhar naturalmente. O que os meus planos de treino sabem sobre mim. Ou dizem sobre mim. Ti, mas que inevitavelmente sabem. Digamos que eu se calhar não tenho algo na minha forma de trabalhar e nos meus planos que seja oculto ou que não se consiga perceber. Sim. Se calhar tenho muita gente e pessoas
ou que já foram meus alunos, meus atletas, e os que ainda o são, e que vou tendo a felicidade de acompanhar, se calhar podem até não pensar muito nisto. Mas eu acredito que a forma como eu trabalho, a minha planificação, os meus planos em si, dizem de mim algumas coisas. Dizem que eu sou uma pessoa que, embora procurando ser competente, e porque acho que sou, e verdadeiramente profissional e o máximo científico possível, ou usando o melhor da ciência para basear o meu trabalho, eu sou verdadeiramente uma pessoa com preocupação individual da pessoa, e por isso o meu plano é dinâmico, não é estanque, e os meus alunos sabem isso, quem teve a felicidade, ou quem tem felicidade, ou não, de trabalhar comigo, porque eles têm, sabem isso, que eu sou verdadeiramente uma pessoa que liga à individualidade, portanto, que valoriza a relação, que acredito no dinamismo diário da vida, porque 90% mesmo do universo de alunos que são... Vou tentar separar aqui isto. Sim. Eu tenho um universo de 70% dos meus alunos que me procuram para ter uma vida saudável e praticar exercício físico. E depois tenho 30% que procuram uma questão de rendimento desportivo, nas suas atividades desportivas, nos desportos que praticam. Eu acredito que isso está lá, que está evidenciado na forma como eu trabalho, que eles conseguem perceber essa minha forma de ser e de estar, que é, preocupo-me verdadeiramente por cada um, porque a maior parte deles, 90%, o desporto para eles é verdadeiro hobby. Sim. E nem sequer pode ser o principal da vida, e portanto isso transporta para aquilo que é um planeamento realidades muito diferentes. Sim. Porque trabalhar com um atleta de elite que vive a vida verdadeiramente para aquilo é muito diferente de trabalhar com alguém que tem o seu trabalho e que depois ainda tem um grande foco na atividade desportiva. Isso traz coisas diferentes. Portanto, resumindo, eu diria que os meus planos de mim dirão que eu sou verdadeiramente uma pessoa preocupada com cada um e que amo genuinamente, de facto, cada um, porque tenho essa preocupação. E quando dou nas orelhas, isso nota-se ainda mais. Ok. Aquela velha história que se diz, se estás a dizer alguma coisa é porque preocupas. Sim. Então, e a segunda pergunta, ou a segunda parte desta pergunta mais, digamos assim, mais neutra, é daqui a 10 anos como é que achas que serão os teus planos de treino? Seja para corrida, seja para tirar pessoas do sofá, como é que achas que vais conseguir fazer isso daqui a 10 anos? Queres que eu seja sincero? Claro, então. Não quero outra coisa. Como eu te falei, a minha curva de vida, incluindo a atividade profissional... Não me vais dizer que não sabes o que é que Pois não sei, mas é que não sei mesmo, João. Não sei. Não sei, João, não sei. Verdadeiramente tenho que ser honesto e sincero contigo. Não estou a dizer no sentido da atividade profissional. Sim. Eu percebi. Eu posso verdadeiramente não... imagina. E não querendo desviar muito da essência da tua questão. A minha atividade profissional divide-se nestes diversos momentos. Eu tenho 70%, mais ou menos isso, da minha atividade profissional está ligado aos meus alunos que eu atendo de forma individualizada, a atividade do treino personalizado, e depois tenho 30% da minha atividade profissional que não está aqui alocada, que tem a ver com isto, mas que é a prestação de serviços a clubes, sempre na área do desporto, da atividade física, do treino também, na área do atletismo e também na área do futsal, cumprindo trabalho na área do treino, ok? Cumprindo trabalho na área da coordenação técnica desportiva. E, portanto, não sei o que é que as oportunidades de vida me vão dando. Se estivéssemos a falar há 2 ou 3 anos atrás, me perguntasses, eu se calhar podia dizer-te coisas diferentes. Estou-me a imaginar, a continuar a planear, ou a fazer isto ou aquilo, porque eu sou uma pessoa sempre com sede de melhor conhecimento, e sou de facto, e vou procurando cada vez mais ir conhecendo as coisas para ter a melhor informação possível, para ir com humildade adaptando o meu trabalho, sempre no princípio de servir melhor as pessoas e de as amar melhor através do treino.
e não me estava, há 3 anos atrás, se me fazes esta pergunta a esta altura, eu não trabalhava com futsal. Ok. E hoje em dia trabalho. Sim. E hoje em dia o clube ao qual, que é o Norte e Sur, ao qual com o qual eu trabalho na área do futsal, este ano, por exemplo, fez-me outro desafio, fez-me uma proposta e eu fui alargar o meu leque de trabalho com o clube, na área da coordenação desportiva, estou a trabalhar com o clube de outra forma e, portanto, a minha resposta também é honesta. Ok. Eu provavelmente vou continuar a querer continuar a ter esta forma de ser e de estar com as pessoas, de me relacionar com elas, de as ajudar a melhorar todos os dias, de ter uma excelente relação, de sentir essa felicidade, porque a minha felicidade é essa mesmo. Mas também não sei que oportunidades o mundo do desporto me vai dando, que é um bocadinho isto, porque eu não sou muito... Eu sou mais velho que tu. Sim. Há bocado devia ter dito quando tu Quando eu disse estavas-me a chamar velho, mas pronto. Não estava, mas Está bem, mas ficou. pode ter ficado, pode ter ficado. Tu és Mas- mais velho, estás bem conservado. Pois, Tu és estou, mais velho. um bocadinho. Na verdade, tu fazes parte da esfera de idade com a qual eu lido mais coisa, menos coisa, portanto... Sim. Ainda não tenho os 50 anos, Ok, mas pronto. estou a caminhar para lá. É mais ou menos isso. Mas isto dizer-te o quê? A minha vida, os desafios vão sendo constantes. Uhum. E, portanto, aquilo que são hoje as minhas perspectivas, elas podem transformar-se a determinada altura. E eu, apesar da minha geração, eu acho, foi muito habituado ainda habituado àquele pensamento estanque. Trabalho para toda a vida. Eu nunca fui disso. E por isso, com muita liberdade e com muita vontade, te digo, nos parâmetros em que estamos hoje, Sim. quero continuar a ser esta pessoa que todos os dias tem a preocupação de prestar todos os dias, um melhor serviço, quer do ponto de vista técnico, quer essencialmente do ponto de vista relacional com quem me procura e com quem eu tenho a felicidade de trabalhar. E se assim for, é isso que eu quero continuar a fazer. Mas posso estar a fazê-lo de outra forma, Claro. com outras oportunidades que o mundo da atividade física e do desporto me venham Portanto, trazendo. tu não te comprometes com um plano a longo prazo. Não, eu gosto de planificar a longo prazo naquilo que é a atividade anual de cada atleta ou aluno. Sim. Mas para 10 anos Estava a não. ver se te fintava. Para 10 anos não. Ok, Para 10 anos não. Pronto, eu fico só eu com os planos. Olha, queria que nos desses agora, antes de eu depois fechar a nossa conversa, queria que nos desses uma mensagem final aqui para a comunidade, para aquilo que estivemos aqui a fazer e que também é no fundo a tua missão de vida e passou, felizmente, tive essa sorte de te conhecer numa primeira fase através do Carlos Patrão, claro. Foi ele que me fez conhecer a Raquel, foi o Ricardo. O Carlos Tudo boas Patrão pessoas, é o tudo excelentes pessoas. Exatamente, é o Olha, padrinho e oficial aqui. Com a Raquel não contacto pessoalmente muito. Contactávamos muito noutra fase da vida, Sim. porque eu cheguei a prestar serviços aqui no... Passa publicidade, mas Sim. não tem mal nenhum. Acho que se não houver Não há- problema para ti. não. Sem problema nenhum. Quando prestava aqui, vinha aqui fazer prestação de serviço aqui ao Ad Hoc Gym, aliás, foi lá que conheci toda essa malta, e no qual preservei boas relações e bons amigos, alguns contacto muito pouco do ponto de vista pessoal. Com a Raquel tenho estado quase nunca nos últimos tempos. Com o Carlos Patrão, ele Exato. tem o azar de ser meu aluno, mas porque ele quer. Ele continua a querer, continua a querer. carregar na E subscrição. temos ele se calhar é um exemplo típico da forma como eu vivo, inclusive a minha atividade profissional, que é em cada aluno está um amigo e com o Carlos Patrão é um amigo pessoal. Portanto, são tudo pessoas com quem vais conversando Sim. e que eles te deram a conhecer a mim Sim. e com o qual eu tenho a felicidade também de ter a relação de amizade. Sem dúvida, tive também a felicidade de me cruzar com eles, sem dúvida. Sim. Mas pronto, isto agora, e contigo também, claro que sim, nem se põe em causa. Queria que nos desses uma mensagem final antes de eu poder fechar a conversa, mas acho que mereces, pela pessoa que és, pelo que trouxeste aqui, tens sem dúvida esse poder de dar aqui uma mensagem final. Olha, para o nosso Sousa que está lá em casa com o rabo no sofá e que nós queremos arrancar ao fim da força. Portanto, força nisso. Então, João, vou procurar ser claro e até objetivo. Primeiro que tudo, esperar que eu possa ter ajudado o João nesta nossa conversa a cumprir este grande objetivo que é meritório, este projeto do João, e esse é que é o centro. O centro não são os seus convidados, mas esta essência do projeto.
e estes testemunhos que vamos passando por cá, mas dizer-vos que, de facto, a vida tem que ser vivida. E nós temos que aprender, de uma vez por todas, que temos que ter a capacidade de pôr prioridades, mesmo que elas sejam difíceis. E o ser humano só é melhor, só é todos os dias melhor, se a sua capacidade de se levantar do sofá, de se desafiar, de ser ativo, verdadeiramente ativo. O ser humano só é melhor se isso, de facto, for uma evidência nas suas vidas. Porque não há desenvolvimento humano sem desenvolvimento físico. Aliás, hoje em dia, vamos tendo grandes discussões académicas, que às vezes são pouco entendidas, e há aí um grande senhor nessa área, que por acaso tem o meu apelido, mas não temos nenhuma relação de parentesco, o senhor professor Carlos Neto, que é um homem que batalhou e tem batalhado toda a sua vida para as questões fundamentais da importância da atividade física e da brincadeira nas crianças. E é um assunto muito sério, de facto, e deve ser sério para todos nós. Pensarmos que o ser humano só é melhor, não porque estuda muito pseudo-profissões de grande intelectualidade, não. Mas mesmo para essas pseudo-profissões de grande intelectualidade, os melhores serão sempre aqueles, os melhores no sentido de pessoas, de facto, que desenvolvem todos os dias as melhores capacidades mentais, psicológicas, relacionais com os outros, se de facto forem pessoas ativas. Porque sem a atividade física no centro da vida, nós tendemos a ser mais frágeis e estar mais próximos daquilo que é menos bom na vida. Ok. Obrigado, Ricardo. Nesta parte final, portanto, isto foi mais um episódio de Conversas à Espera de Acontecer, desta feita com o Ricardo Neto, e neste episódio vais poder voltar para trás para ver se assim quiseres, mas falámos sobretudo de 3 grandes polos, nomeadamente o desenvolvimento humano através do treino, o acompanhamento, a importância de teres alguém que se preocupa contigo e que te ajuda, porque já sabe o que vem lá à frente, que te ajuda a traçar um caminho. Essa parte é fundamental. Acho que não deve ser descurada. E depois a parte comunitária, que infelizmente em muitas localidades ainda não se vê, mas que já se começa a ver mais do que se via há uns 10, 15 anos, seguramente, em relação à corrida. Chamo-lhe corrida de uma maneira genérica, porque nós crescemos e nascemos com essa capacidade de correr, de caminhar, e de alguma maneira fomos perdendo, como tantas outras. Portanto, no final, aquilo que te peço é o mesmo de sempre, não é? Que subscrevas o canal, que o partilhes com alguém, aquela pessoa que tu está neste momento na tua cabeça e que tu pensas que ela precisa mesmo de ver isto. Porque se efetivamente tu pensas isto, então vais conseguir ajudá-la com esta entrevista, com esta conversa, com estes conteúdos. E já agora lanço-te o desafio também de fazer-se assim uma pergunta difícil que eu possa depois transmitir aqui ao Ricardo em termos de treino, assim que pensa num desafio ou numa dificuldade que tenhas neste momento, mesmo que seja mexer uma rótula para te conseguires levantar do sofá, e eu depois transmito ao Ricardo. Já sabes, subscreve o canal, corre por ti, tira o rabo do sofá. E então, convenci-te a mudar? Lembra-te, ninguém está sozinho. Corre por ti, junta-te à comunidade no Strava, no YouTube e no Instagram, e lembra-te, tira o rabo do sofá.